Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lucimar Neivert, você está no canal Brasil Agora. Conosco o nosso sempre convidado, professor Belê. Boa noite, professor. Boa noite, Lucimar. Boa noite, amigos. Professor, você deve se lembrar de um vídeo que viralizou em agosto passado de um engraxate que entrou numa relojoaria para comprar um relógio para o seu pai? Lembro muito bem, era próximo do Dia dos Pais, Isso. né? E um vídeo real mesmo. Sim. O menino parece que trabalhou, né, lustrando sapato para comprar um presentinho para os pais. E aí aparece o relojoeiro, né? Sim. Mostrando os vários relógios dentro do orçamento do menino, Sim, né? exatamente. Eu vou te confessar, Lucimar, Diga. eu derrubei uma lagrimazinha. Ah, foi? Foi, mas eu sou suspeito pelo seguinte, porque eu já cheguei a chorar naquele filme Beethoven, na sessão da tarde, sabe aquele cachorrão, São Bernardo? Sim. Oh, Beethoven? Sim. Pois é, eu chorava do Beethoven. Claro que eu chorei, é por uma razão bem maior do que o Beethoven, evidentemente, mas parece-me que esse choro, que não foi só meu, vai virar revolta, ou estou errado? Não, tá certíssimo. Vejam só. O Ministério Público do Trabalho de Goiás firmou um termo de ajustamento de conduta com o senhor Paulo César da Silva, dono da relojoaria, para que ele não divulgue mais o vídeo, que na época viralizou, que não dê entrevista sobre o assunto e nem produza conteúdo que possa, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, constituir apologia ao trabalho infantil. Quer dizer, mudar de sexo, pequenininho, pode. Vender drogas... Não só pode, como é incentivado. É incentivado. Vender drogas... Pode, o morro está cheio de crianças vendendo droga, os chamados aviõezinhos. É isso, os trabalham pro tráfico. Exatamente. Crianças são cooptadas pelo tráfico na mais tenra idade. Pode. Pode. Isso pode. Prender os pais pode também, Pode. A criança que levou uma chinelada ou um puxão de orelha pode chamar os meganhos. É aqueles dois lá, senhor. Que mundo que... Mas trabalhar não pode. Não, trabalhar não pode. Trabalhar honestamente. Para comprar um presentinho pro pai, né? Você sabe que eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos. Eu ajudava, às vezes, né? Ajudava descarregar gás numa Kombi de um tio meu. Ele começou uma distribuição de gás. E eu, às vezes, subia na Kombi para passar o botijão para o rapaz que levaria até a casa. Achava uma delícia. Por quê? Porque dali conseguia sempre um trocadinho. Entende? Depois, com 14 anos, fui trabalhar numa casa lotérica. Numa casa lotérica. Só que o problema é que era à noite. E logo nos primeiros dias, a minha avó não dormia enquanto não chegava. Fui criado pela minha avó. Ela mandou cortar a brincadeira. Você vê, isso foi nos anos 70 em Foz do Iguaçu. Tinha uma lotérica perto da antiga rodoviária, bem no centro lá de Foz do Iguaçu, pertinho do Hotel Estoril, e eu morava perto do cemitério, no outro lado da cidade, lá perto da igreja, que era na época a Matriz São João Batista. E aí eu tinha que andar à noite, a cidade toda praticamente, Foz do Iguaçu era pequena, para chegar em casa e minha avó preocupadíssima, e não podia trabalhar. Mas consegui um emprego para trabalhar à noite com 14 anos. Pergunto, alguém daquela geração, da minha geração, que trabalhou desde cedo, está arrependido? Ou hoje a maioria aí está aposentado, curtindo os seus netinhos com uma certa condição de vida que lhes permite isso? Duvido que alguém tenha se arrependido de trabalhar desde cedo, porque se não trabalhasse não teria futuro. Agora pergunto, Lucimar, com toda essa política, as crianças de hoje podem pensar num futuro amanhã? Pode, quem sabe um futuro atrás das grades. Porque uma vez que são proibidas de trabalhar, mas incentivada a tudo que não presta, o futuro aponta nessa direção. Agora, palmas, né? Palmas para a esquerda no Brasil. Ela consegue se superar a cada dia.
Bem, pessoal, eu tive um problema, não consegui chegar a tempo para a gravação do vídeo. Então, o professor fez um vídeo sozinho, mas tem tudo a ver com esse tema que a gente acabou de falar aqui para vocês. Vou deixar vocês com o vídeo e em seguida a gente volta para os abracinhos finais. Eu espero que vocês compreendam que Dona Lucimar é uma dona de casa e, portanto, ela costuma cobrar o escanteio e cabecear na área. E hoje, por conta disso, Dona Lucimar batendo perninha atrás de ovos, farinha, leite, essas coisas, eu fiquei na mão. Mas fiz um vídeo fantástico para vocês, que, como disse Lucimar, tem tudo a ver com o tema. Até depois. No finalzinho nós volta para os abracinhos finais. Vai! Olá, boa tarde a todos. Vocês estão no canal Brasil Agora. Eu sou Alexandre Belei. Hoje, dia 8 de setembro de 2020. Hoje, excepcionalmente, não temos aqui na bancada a Dona Lucimar Neiber, o que tornará esta notícia um tanto quanto sem graça. Mas, enfim, é uma notícia. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho. Dia de ir ao parque em situações normais. Bem, acontece que não estamos numa situação normal, menos ainda os cristãos da cidade de Seattle estão em situação normal. Proibidos de frequentarem as suas igrejas, os cristãos de Seattle resolveram fazer um culto de adoração no parque. Pois é, só que lá chegando foram proibidos. Sim, proibidos de fazer um culto de adoração no parque. Ato contínuo, a chegada do Black Lives Matter foi quase que saudada pela prefeitura. A prefeitura proibiu os cristãos, essa gente perigosíssima, de fazer o seu culto no parque, mas deu livre acesso aos antifas. Claro que isso indignou boa parte dos políticos americanos. O senador Josh Hawley, por exemplo, disse que isso é extraordinário. Seattle nega aos cristãos permissão para adorar pacificamente, mas permite protestos e acampamentos ao ar livre por parte dos baderneiros antifa. Bem, o que é isso exatamente? Trata-se da maior segregação imposta aos cristãos no país mais cristão, provavelmente, do mundo, os Estados Unidos. Claro que não é em todo o país. Esse fenômeno acontece nas cidades de esquerda. Acontece que a esquerda já não faz nenhuma questão de disfarçar que persegue cristãos, que segrega cristãos. Mas isso também vale, por exemplo, para as redes sociais norte-americanas, como o YouTube. Este canal aqui, por exemplo, que nem bem começou, já está sendo perseguido, assim como o canal Professor Belei, que é cristão, que é de direita, que é conservador. Para vocês terem uma ideia, toda vez que eu coloco um vídeo novo no YouTube pelo canal Professor Belei, eu sou obrigado a preencher um formulário, um questionário, responder um questionário. Bem, o que acontece? Acontece que os meus vídeos são rotulados de vídeos perigosos, perniciosos para a maioria da população, segundo o YouTube. Portanto, ele só é divulgado entre outro grupo também seleto de inscritos no canal. Este grupo, que é bem reduzido em relação ao número total de inscritos do canal, nem sempre é avisado. É a forma que o YouTube encontrou de segregar, de discriminar cristãos, aos pouquinhos, sem muito drama, sem muito trauma. Mas é isso, aos pouquinhos nós vamos sendo colocados à margem da sociedade, como diz o nome, marginais. É isso. Os democratas, a esquerda mundial, está marginalizando o cristão hoje, no mundo todo, com ênfase, claro, nos Estados Unidos e nas suas grandes mídias. Disse recentemente
que um grupo de patriotas cristãos teve a sua página fechada no Facebook, enquanto a página Black Lives Matter não sofre nenhuma punição daquela plataforma. É assim que a coisa está hoje, para nós aqui no YouTube, mas para os cristãos de modo geral. Seattle é um símbolo disso. Perseguição aos cristãos. Não bastasse isso, o candidato Joe Biden, prestem atenção, está propondo na sua campanha o fim da segregação de gênero no esporte. Ele quer que os esportes hoje, principalmente os coletivos, ou melhor, os esportes coletivos, em primeiro lugar, sejam mistos. Por exemplo, o basquete, o futebol, o vôlei tenham homens e mulheres, mas em todas as competições, essa é a proposta de Biden, haja uma mescla, o que, claro, traria muito prejuízo para as atletas femininas, cujo sexo feminino é natural. A matéria, essa terrível matéria, saiu ontem no LifeSite News. Diz o seguinte: o site conservador American Principle Project está lançando uma campanha de publicidade digital de 4 milhões para chamar a atenção dos eleitores para o radicalismo da chapa presidencial democrata e dos candidatos democratas ao Congresso em relação às questões transgêneras. Biden e seus colegas democratas se comprometeram a usar o poder do governo federal para destruir os esportes femininos e levar crianças a procedimentos altamente experimentais e perigosos de mudança de sexo, disse o diretor executivo da APP, Terry Schilling. Essas são posições com as quais a grande maioria dos eleitores americanos discorda, disse Schilling. No entanto, os democratas raramente respeitam a vontade dos eleitores, servindo-se da grande mídia para dizer o que o povo deseja ou não deseja. Estamos empenhados em mudar isso, acrescentou Schilling. Biden, no entanto, defende a chamada Lei da Igualdade, que forçaria uma ampla variedade de entidades públicas e privadas a reconhecer e acomodar as reivindicações dos indivíduos que negam ou sentem-se desconfortáveis com os seus sexos reais. Em seu site de campanha, Biden também promete especificamente garantir que indivíduos LGBTQ+, tenham acesso total a todos os tratamentos e recursos de saúde apropriados, o que inclui a cobertura de cuidados relacionados à transição, incluindo cirurgia de confirmação de gênero, com recursos públicos, evidentemente. Outro anúncio exorta os Michiganders a votarem contra os dois políticos pelo efeito que a lei de igualdade traria, ou teria sobre o atletismo feminino, ao forçar as meninas a competirem com meninos confusos de gênero, que mantêm as vantagens biológicas naturais de seu verdadeiro sexo. Ou seja, o menino já é orientado na escola a manifestar-se a favor ou contra o seu próprio sexo. Algo como: Joãozinho, você está satisfeito em ter um piu-piu e ser um menino? Se Joãozinho disser: não, professora, eu não me sinto bem no meu sexo, eu gostaria de ser uma menina e poder jogar vôlei com as meninas, por exemplo. Aí estaria dado o precedente. O Estado se encarregaria, inclusive, de fazer um tratamento hormonal na criança, para, logo mais na frente, fazer a derradeira mudança de sexo. Isso é Biden, meus caros, e esse é o Partido Democrata. Bem, aí a pergunta que fica, a pergunta mais ingênua da matéria, é se é justo para as meninas, por exemplo,
Imaginem eu, que não sou um garoto pequeno nem fraco, resolva competir em queda de braço, por exemplo, com as meninas, por me sentir também eu uma menina. Claro que ganharei todas. E aí está dada a confusão diabólica na sociedade por um candidato à presidência. Mas e daí? Os Estados Unidos, parte dele, não está mais nem aí para a confusão diabólica. Pelo contrário, querem mais é que ela aconteça. E por falar em confusão diabólica, vejam este mapa. É o mapa da Organização Mundial de Saúde, que, segundo a Infobae, mostra onde estão os focos mais preocupantes hoje em relação ao Covid-19. Os focos estão, coincidentemente, em duas regiões governadas por conservadores. O Brasil, como vocês veem no mapa, tem uma bola grande. Trata-se de um país onde o foco é gigantesco. E, claro, os Estados Unidos de Donald Trump. Trata-se, evidentemente, de um mapa político e nada mais do que isso. Porque vejam, por exemplo, a China, como aparece no mapa. Quase totalmente livre de Covid. A China que, digamos assim, colaborou para todo esse estado de coisas, não tem absolutamente problema em relação ao Covid-19. Pergunto aos amigos, dá para acreditar nisso? Claro que não. Tudo isso é política feita em nome de um troço chamado ciência, para perseguir presidentes ou chefes de Estado conservadores, que não são muitos. Agora, pergunto aos amigos, imaginem o que acontecerá se Donald Trump, por um infortúnio irreparável, perder as eleições ou sequer disputá-las. Aí, meus amigos, já era. Como esse canal tem por vocação falar alguma coisa do Brasil, temos que naturalmente fazer uma associação com esta matéria proposta, com esse projeto proposto por Biden, com o nosso Supremo aqui. O nosso Supremo aqui, que não vê problema nenhum em incentivar sites ou canais no YouTube que são simpáticos, por exemplo, à pedofilia. Em que país do mundo um juiz do Supremo, por exemplo, participa de uma live num canal do YouTube francamente favorável à pedofilia, se não aqui? Pois é, isso quer dizer que, uma vez a confusão diabólica estabelecida lá nos Estados Unidos pela política da esquerda, também será aqui, evidentemente. Chegaremos num tempo em que a aprovação do aborto será o menor dos itens na pauta revolucionária da esquerda. Podem ter certeza. Sodoma e Gomorra, meus amigos, era coisa de criança, brincadeira no parquinho, perto do que os satanistas da América estão planejando implantar neste pobre vale de lágrimas. É isso aí. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhem o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e acione o chocalho. O chocalho! Até a próxima, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.